Eu nunca imaginei que ia contar essa história. Não por vergonha, não por medo, mas porque tem coisas que a gente engole tão fundo que até esquece que ainda estão lá doendo. Mas hoje, depois de tudo, acho que preciso soltar. Talvez alguém entenda. Ou talvez eu só precise me ouvir dizendo em voz alta o que vivi. Era maio de 2017 quando minha mãe teve o primeiro derrame. Eu estava na cozinha fritando ovos para o jantar, quando ela gritou do quarto. Não foi um grito de dor, foi um som estranho, como se tivesse engasgado com alguma coisa. Quando cheguei lá, ela estava sentada na beira da cama, a boca torta, a mão direita caída no colo como um peso morto. Os olhos dela, assustados, me olhavam sem piscar. Eu soube na hora. Corri para o telefone, mas as mãos tremiam tanto que errei o número 3 vezes antes de conseguir chamar o SAMU. Enquanto esperava, tentei fazer ela se deitar, mas ela resistia, murmurou algo que não entendi. Só depois, no hospital, é que percebi, ela tinha medo de não acordar mais. Meu pai chegou quando já estavam colocando ela na maca. Ele não correu, não gritou, não segurou a mão dela. Só ficou parado na porta do quarto, de braços cruzados, olhando. Quando os socorristas perguntaram se ele ia junto na ambulância, ele balançou a cabeça e disse, não, eu vou de carro. Eu olhei para ele, espantada. Minha mãe, mesmo com a boca meio paralisada, tentou dizer alguma coisa, mas ele já tinha virado as costas. No hospital foi pior. Enquanto eu preenchia papéis, respondia perguntas dos médicos, ligava para os irmãos, ele se sentou numa cadeira de plástico no corredor e ficou olhando para o chão. Não perguntava nada, não ajudava em nada. Quando a médica veio dizer que minha mãe precisaria de uma tomografia, ele levantou e disse que ia buscar um café. Não voltou. Fiquei sozinha com ela na sala de espera da radiologia. Minha mãe chorava baixo, com a mão boa apertando a minha. Ele não gosta de hospital, ela falou, como se estivesse se desculpando por ele. Eu não soube o que responder. Como é que um homem casa com uma mulher por 40 anos e na hora que ela mais precisa, some? Passamos 3 dias no hospital. 3 dias em que meu pai aparecia de manhã, ficava 1 hora, saía sem dizer para onde ia, e voltava só à noite, quando as visitas já estavam acabando. Não trazia comida, não perguntava como ela estava, não ajudava a trocar as fraldas que ela passou a usar depois do derrame. Uma vez eu o vi conversando com um irmão da congregação no corredor. Riam de algo, como se estivessem num churrasco de domingo. Você já viu um homem sorrir enquanto a esposa dele está com um tubo no nariz, lutando para engolir a própria saliva? Pois eu vi. No 4º dia, a médica disse que minha mãe precisaria de fisioterapia intensiva, talvez até cirurgia. Ela vai precisar de ajuda em casa, falou, olhando para mim. Eu olhei para meu pai, que estava encostado na parede, mexendo no celular. Ele nem levantou os olhos. Papai, eu chamei. A mãe não pode ficar sozinha. Ele suspirou como se eu tivesse pedido para ele carregar um piano morro acima. A congregação vai ajudar, disse. Os irmãos vão fazer rodízio para cuidar dela. Mas e o senhor? Perguntei, e minha voz saiu mais alta do que eu queria. Ele finalmente olhou para mim, com aquele olhar que eu conhecia desde criança. O olhar que dizia que eu estava questionando a vontade de Deus. Eu tenho minhas obrigações, falou. Não posso ficar aqui o dia todo. E foi isso. Não teve discussão, não teve explicação. Ele saiu, e eu fiquei ali com minha mãe chorando na cama, os lençóis cheirando a desinfetante, e um nó na garganta que não saía de jeito nenhum. Os irmãos da congregação realmente apareceram. Mulheres que eu mal conhecia vieram lavar a louça da minha mãe, trocar os lençóis, dar banho nela. Homens que meu pai chamava de servos fiéis ficavam sentados na sala, lendo a Bíblia em voz alta, como se isso fosse curar a paralisia dela. Ninguém perguntava onde meu pai estava. Ninguém comentava que ele só aparecia para comer e dormir. Uma tarde, enquanto eu ajudava minha mãe a tomar sopa, ela ainda engasgava com tudo. Ela segurou meu pulso com a mão boa. Filha, falou com voz arrastada. Não briga com ele. Eu não respondi. Não conseguia. Ele está fazendo o que acha certo, continuou. Deus vai cuidar. Deus. Sempre Deus. Como se Deus fosse descer do céu para dar banho nela, para virar ela na cama para não dar escara, para segurar a cabeça dela quando ela vomitava por causa dos... A colher tremia na minha mão. A sopa escorria pelos cantos da boca dela, manchando o lençol que já cheirava a suor e talco barato. Eu limpei com o guardanapo, sem olhar nos olhos dela. Não é Deus que tá aqui, falei baixo, mais para mim do que para ela. Sou eu. Ela fechou os olhos como se aquelas palavras doessem. Ou talvez fosse só o cansaço. Desde o derrame, tudo nela doía ou pesava. Os ossos, a respiração, até os pensamentos. Mas o silêncio dela era pior que qualquer gemido.
Sua irmã ligou, murmurou depois de um tempo. Disse que vem te buscar semana que vem. Minha mão parou no ar. A colher pingou no prato. A Ana? Ela sentiu devagar. A cabeça dela balançou para o lado, como se o pescoço não aguentasse mais sustentar. Falou que arrumou um quarto para você. Que você precisa. A voz dela falhou, engasgou com algo que não era sopa. Precisa sair daqui. Eu larguei a colher. O barulho no prato ecoou alto demais naquele quarto abafado. Os servos fiéis lá na sala continuavam lendo salmos em voz monótona, como se estivessem recitando uma receita de bolo. E você? Perguntei. Quem vai ficar com você? Minha mãe abriu os olhos de novo. Eles estavam úmidos, mas ela não chorava. Nunca chorava. Chorar era falta de fé, meu pai dizia. Seu pai está aqui, respondeu. Eu ri. Não queria, mas ri. Um som seco feio que saiu errado. Ele nem sabe onde fica a cozinha, mãe. Ontem mesmo queimou água no fogão. Ela não discutiu. Só olhou para a parede, onde pendurava um crucifixo de madeira barata, daquele tipo que se compra em lojas de R$1. O mesmo que meu pai havia pregado ali no dia seguinte ao derrame, como se fosse um aviso. Asterisco, Deus está vendo asterisco. Ele vai aprender, disse ela. Todo mundo aprende. Não respondi. Não tinha força para explicar que algumas coisas não se aprendem só porque a gente quer. Que meu pai passava mais tempo na igreja do que em casa, que ele orava em voz alta como se Deus fosse surdo, que ele... Eu não vou, falei. Ela virou a cabeça devagar, como se o movimento doía. Os olhos dela me fixaram pela primeira vez em meses com uma coisa que parecia medo. Filha, não vou deixar você sozinha com ele. A porta do quarto rangeu. Meu pai estava parado ali, a Bíblia de capa preta debaixo do braço, o cabelo despenteado como se tivesse passado a mão nele 1000 vezes. Ele olhava para nós duas, mas não parecia enxergar direito. Ou não queria. O que foi que eu ouvi? Perguntou, a voz grossa. Minha mãe tentou falar, mas só saiu um som rouco. Eu não tirei os olhos dela. Nada, menti. Meu pai deu um passo à frente. O cheiro de café velho e suor vinha dele, misturado com aquele perfume barato que ele passava nas mãos antes de pregar. Você não vai a lugar nenhum, disse. Sua irmã não manda aqui. Não olhei para ele. Continuei limpando a boca da minha mãe, como se ele nem estivesse ali. Ela tem 17 anos, continuou. Não é mais criança. Se quiser ir, que vá. Mas não volta. Senti o corpo da minha mãe tensionar debaixo das cobertas. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Quando finalmente saiu alguma coisa, foi só um sussurro. Ela fica. Meu pai riu. Um som curto, sem graça. Você acha que eu não sei o que essa menina faz quando sai de casa? Perguntou. Acha que eu não sei dos lugares que ela frequenta? Meus dedos gelaram. Não por medo dele, já tinha aprendido a não ter medo há muito tempo, mas porque minha mãe estava olhando para mim agora. E nos olhos dela não tinha mais medo. Tinha decepção. Não é nada, falei rápido. Só amigos. Asterisco amigos asterisco, repetiu meu pai, como se a palavra fosse suja. Amigos que te ensinam a fumar, a beber, a... Cala a boca, sibilou minha mãe. O quarto ficou tão quieto que dava para ouvir o zumbido da lâmpada. Meu pai olhou para ela como se tivesse levado um tapa. Ninguém falava assim com ele. Nem ela. Você não tem o direito, continuou minha mãe, a voz trêmula, mas firme. Não tenho o direito de julgar ela. Não tenho o direito de... Um acesso de tosse a interrompeu. O corpo dela sacudiu, os olhos se encheram d'água. Eu segurei os ombros dela, mas não adianta. Ela tossiu até não ter mais ar, até os lábios ficarem roxos. Quando finalmente parou, estava exausta, os olhos fechados. Meu pai deu um passo para trás, como se o ataque dela fosse contagioso. Eu senti o cheiro azedo do suor dele, misturado com o álcool que sempre impregnava suas roupas depois do trabalho. Ele abriu a boca, mas não saiu som. Só um rangido, como se estivesse engolindo as palavras. Precisa de água, falei, sem tirar os olhos da minha mãe. Ele não se mexeu. Ficou ali parado com as mãos fechadas ao lado do corpo, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Eu me levantei e peguei o copo d'água na mesinha de cabeceira. Minha mãe respirava fundo, como se cada inspiração doesse. Quando encostei o copo nos lábios dela, seus dedos trêmulos tocaram os meus. Ela bebeu devagar, engolindo com dificuldade. Obrigada, sussurrou, a voz rouca. Meu pai finalmente se virou e saiu do quarto sem fechar a porta. Ouvi os passos dele descendo a escada, pesados, como se estivesse carregando algo invisível. Minha mãe fechou os olhos de novo, a respiração ainda irregular. Você não devia ter falado assim com ele, murmurei. Ela abriu os olhos, devagar, e me olhou. Não havia raiva ali. Só cansaço.
Um cansaço que parecia ter se instalado há anos e nunca mais tinha ido embora. Algum dia você vai entender, disse ela, passando a mão no meu rosto. Algum dia você vai ver que tem coisas que não dá para engolir. Eu não respondi. Não sabia o que dizer. A mão dela estava fria, os dedos finos, as unhas descascadas. Sempre foram assim, mas naquela hora pareciam mais frágeis do que nunca. Você está doente, falei baixinho. Ela sorriu, um sorriso fraco, quase imperceptível. Não é nada. Só uma gripe teimosa. Não é gripe. Ela suspirou e se recostou no travesseiro. O lençol estava amassado, sujo de suor. Eu queria arrumar, mas tinha medo de machucá-la. Não adianta discutir, disse ela. Vamos deixar isso para amanhã. Amanhã você vai ao médico. Talvez. Não é asterisco, talvez asterisco. Ela fechou os olhos de novo. Parecia que só de falar já a deixava exausta. Você é teimosa demais, falei. Aprendi com a melhor, respondeu, sem abrir os olhos. Ficamos em silêncio. Do lado de fora, ouvi o barulho da televisão ligando. Meu pai deve ter se jogado no sofá, como sempre fazia quando não queria enfrentar nada. O som dos desenhos animados ecoava pela casa, alto demais, como se ele quisesse abafar alguma coisa. Você vai dormir aqui hoje? Perguntei. Ela não respondeu. A respiração dela estava mais lenta agora, quase um ronco baixo. Eu me deitei ao lado dela, com cuidado para não encostar demais. O colchão rangeu, e ela se mexeu um pouco, mas não acordou. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o zumbido da lâmpada e o som da TV lá embaixo. Pensei nas coisas que ela tinha dito, nas que ela não tinha dito, no jeito como meu pai tinha olhado para ela, como se fosse a primeira vez que a via de verdade. Alguém bateu na porta. Era minha irmã mais nova, espiando pelo vão. O que aconteceu? Perguntou, coçando o olho com a mãozinha suja. Nada, respondi. Ela só está cansada. Minha irmã entrou e subiu na cama se encostando em mim. Eu passei o braço em volta dela, sentindo o cheiro de shampoo barato nos cabelos. Ela não perguntou mais nada. Às vezes era melhor assim. Do lado de fora, a noite tinha caído de vez. O vento batia nas janelas, e eu podia ouvir o som dos grilos, misturado com as risadas gravadas da televisão. Minha mãe respirava fundo, como se estivesse sonhando algo pesado. Eu fechei os olhos e tentei não pensar em amanhã. Amanhã chegou com o barulho da panela batendo no fogão e o cheiro de café queimado. Minha irmã ainda dormia colada em mim, a boca entreaberta, um fio de saliva no travesseiro. Eu me desvencilhei devagar, sem acordá-la, e desci a escada com os pés descalços no chão gelado. Minha mãe estava na cozinha, de costas, mexendo algo na frigideira. O cabelo dela, presilhado num coque desfeito, tinha fios brancos que eu não tinha notado antes. Ela não virou quando entrei, mas eu sabia que tinha me ouvido. O café tá pronto, disse, sem tirar os olhos do fogo. Peguei uma caneca suja da pia e enchi. O líquido era grosso, quase lamacento, do jeito que ela fazia quando a grana estava curta. Tomei um gole e queimei a língua. A Lúcia não veio ontem, falei, só para dizer alguma coisa. Minha mãe suspirou, finalmente se virando. Os olhos dela estavam inchados, como se tivesse chorado ou dormido pouco. Ou as duas coisas. Ela ligou. Disse que tá doente. Assenti, mesmo sabendo que era mentira. Lúcia nunca ficava doente. Ela só sumia quando as coisas ficavam ruins demais para ela aguentar. E o pai? Não sei. Não ligou. Claro que não. Ele nunca ligava. Minha irmã apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos. O cabelo dela estava em pé, e a camiseta do pijama estava virada do avesso. Tô com fome, murmurou. Minha mãe serviu um prato de ovos com farinha e empurrou na direção dela. Não tinha pão, nem manteiga, nem nada para acompanhar. Minha irmã não reclamou. Ela já estava acostumada. Hoje eu tenho que ir na escola, falei, olhando pro relógio de parede que marcava 7h30. A prova é às 9h. Minha